pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior e eu sou professor de Sociologia aqui do Escola Online. Hoje nós vamos resolver a semana 2 do volume 3 do PET Sociologia e vamos falar sobre Estado moderno. Só que antes de começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve agora, deixa um like aqui no meu vídeo e, em caso de dúvidas, deixa um comentário que eu e a equipe do Escola Online vamos sanar essas dúvidas. Vocês vão perceber também que aqui nesse slide vai ter um QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês lá para a nossa plataforma, onde você vai encontrar uma série de conteúdos gratuitos para poder estudar. Além disso, nos siga nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente tem lá todo o cronograma do PET e outros avisos. No Spotify, a gente tem uma série de playlists que vão ajudar vocês, através de podcasts, a estudar. Além disso, aqui no nosso canal do YouTube, a gente está com uma série de projetos abertos, então não perde essa oportunidade, é tudo feito para vocês com o maior carinho. Então vamos lá, pessoal, roda a vinheta. Bem, pessoal, para começar essa aula, a gente precisa falar sobre o contratualismo. O que é o contratualismo? Vai ser um conjunto de teorias que vai nos ajudar a compreender como que a teoria do Estado foi fundada, ou seja, como que o Estado, enquanto instituição social, foi criado. Essas teorias elas são extremamente importantes porque elas ajudam a entender como que o nosso governo hoje funciona. O primeiro autor que a gente vai tratar aqui é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele é muito importante por conta de dois conceitos. O primeiro deles vai ser o estado de natureza humana. O que é esse estado de natureza humana? Ele é uma hipótese onde os seres humanos vivem sem nenhuma regra ou qualquer instituição social. Nesse estado de natureza humana, as pessoas vão viver uma situação de conflito contínuo, ou seja, vai ser uma guerra de todos contra todos. É através do estado de natureza humana que o Thomas Hobbes vai falar uma das suas frases mais importantes. O homem é o lobo do homem, que vai demonstrar como que o ser humano, sem regras e sem instituições, ele é capaz de provocar o caos, ou seja, ele é capaz de matar os outros e se colocar em falta de segurança também. O outro conceito que o Thomas Hobbes vai colocar é o contrato social. Mas para que esse contrato social serve? Ele vai servir para poder combater esse estado de natureza humana. O contrato social é um acordo feito pela população onde eles abrem mão da sua liberdade em troca de segurança. É a partir do contrato social que a gente tem a fundamentação do Estado, ou seja, o Estado ele é fundado a partir desse contrato social. E a função do Estado é realmente garantir a segurança das pessoas em troca da liberdade, exercendo assim um poder absoluto. Outros dois autores que a gente precisa conhecer vão estar ligados às teorias liberalistas, ou seja, são os autores liberais. Esses autores vão ser o Rousseau e o John Locke. E aí, sendo mais específico, o que o Rousseau vai trazer? O contrato social para o Rousseau ele vai servir para assegurar o poder da classe dominante. Ou seja, o contrato social ele é utilizado para poder enganar a classe que não está no domínio. Por quê? As classes dominantes, ou seja, as pessoas ricas, elas tinham medo de que os pobres se rebelassem e tirassem elas do poder. Então elas firmam um contrato, vão colocar lá uma série de regras que, na verdade, vão prejudicar os dominados e favorecer os dominantes. Por outro lado, falando de novo de contrato social, a gente traz o contrato social para o John Locke. Nele, a gente vai perceber que o contrato social tem três funções: garantir a liberdade, a segurança e a propriedade privada. A propriedade privada entra como algo muito importante para o Locke. Por quê? Desde o momento em que o ser humano altera qualquer coisa que está perto de si, aquilo ali vai passar a ser dele e, portanto, o Estado deve assegurar aquele direito natural para aquela pessoa. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora vamos para os nossos exercícios? Exercício número 1, lá do Enem 2016. Vai trazer uma tirinha do Calvin Haroldo. Eu sou apaixonado com o Calvin, adoro questões que tem ele como personagem. Vamos lá, então. Aí, nessa tirinha, o Calvin fala: aquele idiota do Moi, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo ele de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. E se eu não roubar de volta, Moi vai ficar com ele.
E isto não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem da sua liberdade natural, quando, em troca de garantia dos direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de letra A, despotismo, letra B, contratualismo, letra C, anarquismo, letra D, liberalismo e letra E, socialismo. Bem, pessoal, essa daí tá de graça depois da explicação que eu dei. A resposta certa vai ser contratualismo, letra B. Agora bora para a nossa atividade número 2. A nossa atividade número 2 também é do Enem, então vamos lá. Tem 2 textinhos motivacionais e eu vou ler ele aqui para vocês. Texto 1. Até que expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigam a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com Leviatã, tirando essa comparação dos 2 últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou de rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Bem, pessoal, bora lá para o nosso comando então. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como a condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Letra B. Organização pré-social e pré-política, em que o homem nasce com direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. Letra C. Capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem possa constituir o Estado civil. Letra D. Situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Letra E. Estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Bem, pessoal, depois de estudar sobre o Thomas Hobbes, lá no início da nossa aula, a gente sabe que a alternativa correta vai ser a letra A. Condição de guerras de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Esse é o contexto que vai dar origem ao contrato social e, consecutivamente, ao Estado. Vamos lá para a nossa atividade número 3 agora, do Enem 2016. Os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública, uma vez que devem sua existência ao ato de submissão à sua proteção e zelo, o que necessitam para viver. O Estado, então, fundamenta o seu direito de contribuição do que é deles nessa obrigação, visando a manutenção de seus cidadãos. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso dos juros obtidos a partir deles. Não para suprir as necessidades do Estado, uma vez que este é rico, mas para suprir as necessidades do povo. Segundo esse texto de Kant, o Estado, letra A, deve sustentar todas as pessoas que vivem sob seu poder, a fim de que a distribuição seja partidária. Letra B, está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos mais ricos, para suprir as necessidades dos cidadãos pobres. Letra C, dispõe de poucos recursos e, por esse motivo, é obrigado a cobrar impostos idênticos dos seus membros. Letra D, delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado, por causa do seu elevado custo de manutenção. E letra E, tem a incumbência de proteger os ricos das imposições pecuniárias dos pobres, pois os ricos pagam mais impostos. Bem, pessoal, se a gente levar em consideração o texto motivacional, a gente vai perceber que a resposta correta vai ser a letra B. Está autorizado a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir as necessidades dos cidadãos pobres.
A função do imposto é essa. O imposto ele precisa ser retirado das pessoas para poder ser revertido em política pública. Bem tranquilo, bem atual essa questão, né, pessoal? Então a gente chega aqui ao final do nosso PET. Eu gostaria de encerrar essa aula trazendo para vocês a indicação do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Esse projeto está sensacional. São aulas síncronas gratuitas, ou seja, você está ali ao vivo com a gente, comigo e com outros professores da Escola Online. Cola com a gente, tem aula todos os dias na parte da tarde. Você pode conferir o cronograma dessas aulas lá no nosso Instagram. Então, se ainda não está seguindo a gente lá, corre lá e segue, porque esse projeto está bombando e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Bem, pessoal, é isso, um tchauzinho. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar um like nesse vídeo e de deixar aquele comentário. Tchauzinho, pessoal, valeu!